Nós vamos meditar na palavra, nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações. E eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Ouçamos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para revelar aos nossos corações nessa noite abençoada. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito do Deus da providência. O Deus da providência. Amém, irmãos? Nos diz a palavra do Senhor. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez conforme Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, porque quando nós meditamos na palavra, vemos o exemplo, Senhor, o exemplo da tua mão em favor daqueles que te amam, em favor daqueles que guardam os teus preceitos. E nessa noite, Senhor, nós queremos pedir que teu Espírito Santo venha trazer a revelação necessária para que nós possamos entender a tua verdade e vivermos a tua verdade, Senhor. Prepara-nos, Pai, para que sejamos segundo a tua vontade, dia após dia, e que aprendamos a confiar, Senhor, a confiar na tua providência, porque tu és aquele que não desampara o santo, tu és aquele que não desampara o justo, Senhor. A ti, portanto, seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos falado muito a respeito da necessidade de desenvolvermos uma vida santa, uma vida justa, uma vida cheia do Espírito Santo. Nós temos falado muito isso, com muita constância neste lugar, porque sabemos que essa é uma verdade inegável. Se eu quero receber de Deus as bênçãos, se eu quero usufruir da graça do Todo-Poderoso, eu preciso me colocar de uma forma que seja agradável ao Todo-Poderoso. O Senhor precisa olhar para mim e ver na minha vida aquilo que Ele quer. Mas também, amados, quando nós santificamos a nossa vida, quando nós buscamos o Senhor com todas as forças do nosso ser, a Bíblia diz também que nós somos agraciados com as bênçãos do Todo-Poderoso. As bênçãos de Deus são derramadas sobre a nossa vida. A providência, irmãos, a providência do Senhor é nos dada. A graça do Senhor alcança aos fiéis. O Senhor guarda-nos, o Senhor nos protege.
protege e o Senhor nos faz andar por caminhos seguros, amados. E hoje, queridos, nós queremos falar a respeito do Deus da providência, usando como base a providência de Deus na vida do profeta Elias, bem como na vida daquela viúva, que eram pessoas que procuraram ser fiéis ao Senhor, viver os princípios de Deus, e o Senhor honrou a sua fidelidade, honrou a sua graça. Muitas vezes perguntamos como é a providência do Senhor, o que é a providência de Deus. A definição da providência divina é prover as necessidades de sua criatura, preserva todo o universo criado, dirige todos os caminhos individualmente. Resumindo, a providência de Deus é que Ele nos envolve com suas mãos, nos guarda e não deixa nada faltar na nossa vida. Isto é a providência do Senhor, irmãos. Essa é a revelação de Deus, mas é preciso observarmos alguns detalhes para que nós possamos estar habilitados a recebermos de Deus a sua providência. E estes detalhes, amados, é a fidelidade que precisamos ter. Quando nós lemos esse texto, nós vemos a fidelidade do profeta Elias, vemos como aquele homem foi fiel ao Senhor, vemos como aquele homem abriu mão das suas vontades, abriu mão dos seus sonhos, para que a glória do Senhor se manifestasse na sua vida, para que a graça de Deus fosse uma verdade inquestionável na sua existência. Irmãos, não era tão fácil quanto hoje. Hoje você vai à rua, você fala, você prega o evangelho, você traz uma profecia, uma revelação, os dirigentes ouvem, não faz nada, se não gostou e fica por aí. Mas naqueles dias, amados, quando você era usado pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus entrava na tua vida, você tinha que ir e falar, irmãos. Só que os reis, eles eram bravos, eram reis bravos. Acabe, por exemplo, era um rei muito bravo. E ele queria a cabeça daqueles que se levantavam contra ele. Elias foi usado pelo Senhor, foi até Acabe, falou ali a respeito da grande seca que haveria de abater a todo Israel, e também o Senhor o retirou e o colocou num lugar separado para que ele fosse guardado. Nessas coisas vemos que o Senhor usou o profeta para ir falar a palavra e também usou da providência para guardar a sua vida, para suprir as suas necessidades. É assim que o Senhor faz conosco, irmãos. Deus é aquele que nos ampara, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos envolve com a sua misericórdia, Deus é aquele que nos faz andar por sobre os problemas. Quando as dificuldades estão muito grandes, é preciso olhar para o Senhor, olhar para o Todo-Poderoso, porque Ele é aquele que nos faz andar por sobre os problemas. Esta é a verdade de Deus para cada um de nós. E quando nós, irmãos, buscamos em fidelidade o Senhor, quando nós nos dedicamos, nos consagramos verdadeiramente a Ele, nós vamos experimentar essa verdade de Deus de uma forma prática em nosso dia a dia. Você verá a providência de Deus dentro da sua casa, você verá a providência de Deus na tua vida profissional, na tua vida financeira, em todos os aspectos do Senhor, porque Deus é aquele que nos envolve por todos os lados. A graça, o cuidado de Deus, Ele é contínuo e nos envolve por todos os lados. Irmãos, a providência de Deus na vida do profeta é quando Deus o alimenta. Quando Deus o alimenta, ele estava ali separado, ele estava ali próximo ao rio, ele estava ali próximo a Querite, e ali o Senhor enviou corvos, irmãos, corvos, realmente aves, corvos, para que levasse a ele pela manhã e à tarde o alimento necessário. Diz-nos a palavra que o Senhor alimentou o profeta Elias por muito tempo, por muitos meses naquele lugar, e os corvos eram os emissários, eram eles que levavam a alimentação, eram eles usados pelo Senhor para que o alimento chegasse, para que a providência do Senhor fosse sobre a vida do profeta. Evidentemente, irmãos, que nós não compreendemos alguns detalhes da palavra de Deus, nós não podemos compreender como é que um pássaro vai levar comida para alguém. Nós não vamos entender estas coisas, mas eu quero dizer para você que Deus é o Senhor que criou os pássaros e tem domínio sobre os pássaros e pode capacitar qualquer animal com sabedoria e inteligência para ser usado na sua obra. Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Para Deus não há limites. Para Deus nada é demasiadamente difícil.
Para nós tudo é difícil. Você olha e você não consegue ver nada na sua frente. Mas quando você está com Deus, o Senhor abre as portas. O Senhor escancara as portas. O Senhor, Ele faz até pássaro levar alimento para você. Para que você seja guardado. Para que você seja objeto do seu cuidado, objeto da sua misericórdia. É assim que o Senhor faz com a gente, irmãos. É assim que o Senhor mostra seu amor. É assim que Deus manifesta a sua graça. E é assim que nós precisamos confiar no Todo-Poderoso, mesmo quando as coisas aparentemente não têm saída. Quando você olha e não vê saída, quando você não consegue ver solução, confie no Senhor, povo dos céus. Confie no Senhor, confie no Deus, porque Deus é o Senhor da providência. O Senhor usa meios improváveis para nos prover. Ele usou corvos para prover o profeta Elias. Ele pode usar meios improváveis que você não espera, que você jamais imaginou, para que a bênção de Deus chegue até você, entre na sua casa e mova na tua existência. Esse é o nosso Deus, é o Deus poderoso, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que foi fiel ao profeta e continua sendo fiel àqueles que o amam e àqueles que guardam os seus princípios. Muitas vezes, amados, nossas experiências com Deus são pequenas, muito pequenas, quase nulas. Muitas vezes você não tem experiência com o Senhor. E você olha para o profeta Elias sendo usado, por exemplo, e você fala, isso não acontece comigo, por que não acontece comigo? Mas você tem que analisar o outro lado. Será que você pagou o preço que o profeta Elias pagou? Será que você paga hoje o preço de amar o Senhor com toda a tua vida, a ponto de abrir mão de tudo quanto você considera precioso para colocar o Senhor em primeiro lugar? Irmãos, a vida com Cristo Jesus, ela não é de brincadeira, é muito séria, é real, amados. É uma vida real e nós precisamos nos sujeitar à realidade de Cristo para que possamos ter um dia a dia feliz com o Senhor, um dia a dia feliz com o Todo-Poderoso. No versículo 6, ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Olha que bênção, irmãos. É o cuidado de Deus, é o amor do Senhor, é a graça do Senhor que se manifesta em favor daqueles que são fiéis a Ele. E ainda, irmãos, nós vemos a providência de Deus na vida do profeta, quando ele procura pela viúva. Olha que coisa magnífica. O Senhor diz, olha Elias, a coisa ficou difícil para você nesse lugar, a água secou, está difícil. Deus poderia, claro, jorrar ali uma fonte. Deus poderia fazer assim. Mas só que o Senhor tinha um projeto, irmãos. E o projeto era abençoar uma mulher desamparada pelos homens. O Senhor tinha um projeto, amados. O Senhor tinha um projeto. E o Senhor queria que Elias saísse do seu lugar e que levasse a bênção também a uma família. Levasse também a bênção a uma pessoa. Muitas vezes nós não compreendemos os caminhos do Senhor. Você está muito bem no lugar, aí o Senhor te tira daquele lugar e te envia. E você questiona, mas por quê, mas por quê, mas por quê e mais por quê? Ou seja, você pode estar trabalhando em algum lugar e você pode ser demitido, sem justa causa, sem nada. Mas eu era tão bom funcionário, por quê? Já olhou se Deus não tem um projeto na tua vida? Já analisou se não foi a vontade do Senhor? Talvez você tinha um relacionamento, o Senhor quebrou o seu relacionamento e as coisas desandou e você separou-se dessa pessoa, acabou o relacionamento com essa pessoa e você muitas vezes lamenta. Mas já observou se não foi a vontade do Senhor? Deus tem projeto na vida daquele que crê, na vida daquele que confia. E nós precisamos entender isso, irmãos. E ali estava o profeta, estava numa situação boa, alimento pela manhã, alimento à tarde, água à sua frente. Mas o Senhor diz para ele, você precisa sair deste lugar. Você precisa sair, vá para a cidade. Versículos 8 e 9 nos diz... Então o Senhor disse a Elias, apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida a você. Olha só
como Deus age, amados. Nós não podemos entender o agir do Senhor, nós não compreendemos o agir de Deus, mas quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele é conosco. Deus não nos desampara, mas o Senhor envia sempre alguém para suprir as nossas necessidades, ou para que seja abençoado por nós. O que nós precisamos fazer, povo dos céus, é entregarmos a nossa vida, é colocarmos diante do Todo-Poderoso e falarmos para Ele: Deus, aqui está meu ser, faça na minha vida segundo a Tua vontade, faça no meu ser segundo a Tua vontade, eis-me aqui, envia a mim, oh Deus, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Quem tem a coragem de falar isto para o Senhor? Não podemos falar apenas de boca para fora, porque o Senhor sonda os corações. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe, irmãos, o que está aqui dentro. E Ele sabe quando nós estamos apenas falando da boca para fora, ou quando algo vem lá do fundo do nosso coração, uma realidade. Mas nós precisamos, queridos, abraçar o Senhor, nos agarrarmos a Ele e falarmos para o Todo-Poderoso: Deus, aqui está a minha vida, Senhor, aqui está a minha vida. Profeta Elias disse para o Senhor: aqui está a minha vida, aqui está o meu ser, faça na minha existência segundo a Tua vontade, faça na minha vida segundo a Tua vontade. E ele foi usado pelo Todo-Poderoso. É interessante, irmãos, mas naquelas épocas complicadas, épocas antigas, nós vemos a Bíblia dizer que era difícil a vida. Era difícil, muito difícil a vida. Nós vemos, irmãos, ainda que as viúvas, elas tinham grandes problemas, porque perdiam seus esposos e ficavam soltas naquele lugar, um lugar difícil de se viver. Não era como hoje, amados, que tem bolsa isso, bolsa aquilo, que tem pensão, que recebe a pensão do esposo. Não era dessa forma. E geralmente as viúvas ficavam desamparadas. Ficavam sem uma cobertura, ficavam sem um amparo. Mas o Senhor tinha o projeto numa vida, Deus tinha o projeto na vida daquela viúva, e o Senhor com certeza ouviu o clamor daquela mulher, porque Deus atende o clamor do santo, Deus atende o clamor do fiel. A Bíblia não diz que aquela mulher clamou, mas quando o Senhor moveu a ponto de tirar Elias de um lugar e enviar até a viúva, com certeza aquela mulher estava clamando: Senhor, vem em meu socorro, Senhor, vem em meu socorro. Com certeza, irmãos, ela estava clamando, e o Senhor, queridos, ouve a oração, ouve o clamor do justo, e o Senhor suple a necessidade daquele que confia, daquele que espera, daquele que está com a sua vida aos pés de Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor é o Deus da providência, é o Senhor que ampara, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que ajuda, é o Senhor que provê as nossas necessidades. E com certeza, irmãos, o Senhor usa de meios improváveis para nos prover. E usou de meios improváveis, e nesse caso para prover a viúva, o Senhor usou o profeta, foi até o profeta e levantou aquele homem e enviou até aquela cidade. É assim que o Senhor faz, queridos. Nós precisamos estar prontos para receber a bênção de Deus, mas também prontos para sermos enviados como abençoadores pelo Senhor. Nós precisamos, irmãos, ser cada dia disponíveis ao Todo-Poderoso. Precisamos estar disponíveis ao Todo-Poderoso para que o Senhor nos use segundo a vontade dEle, segundo a vontade dEle. É colocando Deus em primeiro lugar na nossa existência, é amando o Senhor acima de todas as coisas, é buscando as coisas lá do alto, que nós vamos receber do Todo-Poderoso as bênçãos que Ele tem para as nossas almas. E vemos ainda, amados, a providência de Deus na vida do profeta. Ele usa corações bondosos para abençoar o seu povo. O Eterno usa coração bondoso para abençoar o seu povo. E ali chegou o profeta Elias, chegou àquela cidade, logo deparou-se com a viúva. Certamente o Espírito Santo testificou a ele: é aquela mulher, é aquela, vá até a ela, fale com ela. Certamente o Espírito Santo de Deus testificou, trouxe uma revelação ao profeta. E ele foi até a viúva, e ali ele conversou e falou o seguinte, versículos 11 e 12. Quando ela ia buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor,
que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Amém, amados? Olha só, Deus poderia ter enviado o profeta a qualquer pessoa naquela cidade. Poderia ter enviado a qualquer pessoa, talvez uma pessoa de posses, talvez uma pessoa que morava bem, talvez uma pessoa que tivesse propriedades, mas o Senhor, irmãos, ouviu o clamor de uma mulher, e o Senhor, amados, enviou o profeta até aquela mulher, e nós vemos ali, queridos, que aquela mulher não tinha muita coisa. Ela diz: o que tenho é o suficiente para mais uma refeição, e depois vamos morrer de fome. Queridos, com certeza nós não entenderemos essa situação de seca. Nós não vamos entender. Já passamos por secas terríveis em nosso município, mas não tão grande quanto naquela região. Ficar 3 anos, 3 anos e meio sem chuva. A região naturalmente já é desértica. Ela já é ruim mesmo. 3 anos e meio sem chuvas. Você não encontra nada. Não encontra nada para comer. E nós vemos aqui que aquela mulher estava nessa situação. Ela tinha apenas alimento para seu filho, para ela e para seu filho. A última refeição, nada mais tinha, amados, nada mais tinha. Mas quando a pessoa clama pelo Senhor e vive a verdade de Deus, essa pessoa é movida pelo Espírito, e vemos que a graça do Senhor envolve, e essas pessoas são levadas a viver a verdade do Senhor. E uma das qualidades do servo de Deus é a bondade no coração, E aquela mulher, irmãos, ela mesmo numa situação tão crítica, tão difícil, mas ela também olhou para o profeta e viu a situação dele, que também era difícil, era complicada. Certamente Elias não chegou ali no cavalo bonito, não chegou ali todo bem vestido, de paletó, de terno, de gravata, sapatão, aquela coisa toda. Não, ele chegou ali, irmãos, numa situação de pobreza. Ele já estava há muito tempo separado ali no deserto, separado. Ele não tinha luxo, irmãos. E quando ela olhou para o profeta, viu ali humildade, mas viu também a presença do Senhor. E o coração daquela mulher ardeu, e o Espírito Santo de Deus moveu nela, a ponto dela falar: também farei para você, também farei. É assim, irmãos, que Deus quer que sejamos, que tenhamos um coração sensível à voz do Espírito, que nós possamos abençoar aqueles que se achegam a nós, e também sejamos bênção na vida daqueles que se achegam a nós. Nós precisamos ser abençoadores e também prontos para recebermos a bênção do Senhor. Deus quer que seja dessa forma, amados, um coração bondoso, um coração humilde, um coração cheio da graça, cheio da misericórdia, cheio do cuidado do Senhor, cheio do cuidado de Deus. E quando nós assim agimos, nós nos tornamos objetos da grande providência de Deus na nossa vida. Ele é aquele que diz que nada nos faltará, Amém? Nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é assim que diz a palavra? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Crês nisso, igreja? Tem que crer. Somos de Deus, temos que crer na promessa dele, temos que crer, irmãos. Se você cultiva dúvida no teu coração, tem que pedir ao Senhor fé. A Bíblia diz que quem precisa de fé, que peça ao Senhor. Está difícil acreditar naquilo que é de Deus, mas você sabe que é preciso, mas está difícil. Fala com o Senhor: Deus, dá-me fé. Dá-me fé, Senhor. Encha meu coração de fé. Eu quero acreditar, eu quero viver a tua verdade. E certamente, aqueles que assim fazem, hão de experimentar o grande poder de nosso Senhor e Salvador. Mas ainda, amados, a história não acabou. Ainda vemos que o Senhor moveu poderosamente, e vemos que a graça de Deus foi grande, foi ampla naquela casa. Vemos que ali o profeta Elias entrou e a graça do Senhor se manifestou, que foi uma família abençoada poderosamente pelo Todo-Poderoso. Versículos 13 até o 16 diz: não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim.
Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. É uma questão de fé, irmãos. Se aquela mulher tivesse batido o pé, não, eu só tenho um pouquinho, a alimentação que eu tenho na minha dispensa, a dispensa está vazia, eu não tenho nada, não tenho como eu te dar nada, não tenho como eu te abençoar, eu não posso, porque senão eu vou morrer de fome. Se ela tivesse continuado dessa forma, certamente teria morrido de fome. Certamente teria morrido de fome. Mas quando nós amamos o Senhor e deixamos o Espírito Santo de Deus entrar no coração, Deus tem promessas para nós, povo dos céus. Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas para nós. E Deus abençoou aquela mulher que creu, aquela mulher que deu o que ela tinha, aquela mulher que abriu mão por amor ao Senhor. Abriu mão, amados, e o Senhor abençoou. O Senhor entrou com providência na sua vida. O Senhor entrou com providência e diz-nos a palavra que a farinha não se acabou, que o azeite não se acabou, até que a seca chegasse ao fim. Até que a seca chegasse ao fim. Deus é assim, irmãos, é aquele que supre as nossas necessidades. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. E nós precisamos crer nesse Deus vivo, nesse Deus verdadeiro, porque Ele nos ampara, Ele nos abençoa e Ele nos faz prosperar. Precisamos, amados, buscar sempre a presença do Senhor, buscar sempre a presença de Deus, porque sabemos que passamos por dias difíceis nessa terra, mas o Senhor é conosco e Ele está preparando para nós, ali nos céus, um lugar especial, um lugar maravilhoso, reservado para cada um de nós, lugar especial para cada um de nós, e precisamos estar preparados, irmãos, preparados para chegarmos ali e tomarmos posse da grande graça do Senhor para com a nossa vida. Mas antes, amados, enquanto aqui nessa terra, é preciso também tomar posse da verdade de Deus, da promessa do Senhor, vivermos essa verdade, vivermos essa promessa, é amarmos o Senhor acima de todas as coisas. E quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, nada é mais importante. Nada é mais importante. Não existe nada que pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. E se você quer realmente experimentar Deus na tua existência, se você quer ver a glória do Senhor manifestar-se na tua vida, se você quer experimentar o poder do Senhor, abra teu coração para Deus, abra a tua vida para Deus, abra o teu ser para o Senhor, chame Deus para entrar no teu coração e prepare o espaço da tua vida para Ele. Dê a tua farinha, dê o teu azeite, certo que o Senhor vai te amparar, que a providência, que o cuidado, que o amor, que o zelo de Deus virá sobre a vida daqueles que o amam. É assim que está na palavra, irmãos, e é assim que devemos crer, e é assim que devemos viver. E quando nós observamos esses detalhes, observamos essas verdades do Senhor, tornamos-nos fiéis ao Todo-Poderoso, tal qual o profeta foi, nós podemos também ser arrebatados em carruagens de fogo, como o profeta foi. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que o Senhor faz. Deus abençoou tanto o profeta Elias, abençoou tanto aquele homem, que a Bíblia diz que ele não passou pela morte, mas quando ele foi levado aos céus, o Senhor fez que uma carruagem de fogo descesse. E ele embarcou nessa carruagem e foi levado aos céus. É a mão do Senhor, amados. É a mão do Deus Todo-Poderoso. E Deus quer fazer a mesma coisa conosco. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos enviar, Deus quer nos usar, Deus quer que sejamos fiéis a Ele, Deus quer que vivamos a verdade dEle dia após dia, mas é preciso que eu abra a mão do meu ser, que eu abra a mão da minha vida, que eu fale para o Todo-Poderoso: Deus cuida de mim, Deus cuida da minha existência, aqui está meu ser, faça segundo a tua vontade na minha alma. Nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. O profeta Elias tinha todos os motivos para fugir dessa empreitada. Acabe e sua esposa Jezabel eram terríveis, terríveis.
Foi um reinado terrível, muito difícil. Mas Elias, ele, cheio do Espírito, foi, enfrentou ao rei, deu o recado do Senhor, e o Eterno o guardou, o protegeu, e ele foi usado para abençoar vidas, para que vidas alcançassem a glória do Senhor. Amém, amados? Que possamos também nos colocarmos assim e vermos a glória do Senhor e experimentarmos o mover do Todo-Poderoso. Quero convidar os irmãos a colocarem-se de pé. Nós vamos orar nesse momento, clamando a Deus pela providência dEle sobre a nossa vida e também dedicando-nos a Ele para que sejamos aptos a receber do Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos porque sabemos que Tu és o Deus da providência, o Deus que ampara-nos, o Deus que guarda-nos, o Deus que luta por nós, meu Deus, que nos envolve, que nos protege. Sabemos que Tu és o Deus que envia os corvos, Pai eterno, mas também coloca as viúvas no nosso caminho. Oh Deus, usa-nos como instrumentos, Pai, para que nós possamos manifestar a Tua glória. Faça na nossa vida segundo a Tua vontade, porque queremos, ó Deus, dedicar-nos, consagrar-nos a Ti, dia após dia, para experimentarmos o Teu poder e a Tua graça. Deus, abençoa Teu povo, Pai. Abençoa o Teu povo. É o que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 450.